Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Voltei aqui pra conversar com vocês novamente, né? Trazer a parte 2 do meu parto e conversar com vocês sobre a mãe de UTI, né? De muitas de vocês irem lá no Instagram, inclusive, gente, me sigam lá, _cena. Muitos de vocês foram lá, pediram pra me conversar, teve comentários também falando pra me contar a minha experiência, mas eu acho que eu não estava, assim, totalmente preparada pra conversar sobre esse assunto e trazer esse assunto mais a fundo pra vocês. Só que agora, gente, especialmente hoje, é meu aniversário e eu quero, assim, deixar tudo que eu passei, assim, pra trás. Não deixar pra trás, né, porque eu acho que isso a gente nunca vai esquecer, isso sempre vai estar na nossa mente. Mas eu quero deixar, sabe, todo o sofrimento, deixar essa dor toda que tá dentro de mim pra trás, né? Esse ano foi um ano muito difícil, acho que por tudo que a gente passou, tudo que eu passei esse ano. Mas eu quero, daqui pra frente, sabe, só me lembrar das coisas boas, me lembrar que meu filho tá aqui, ele tá bem, ele tá comigo, tudo já passou, né? E se Deus quiser, vai ser só coisa boa daqui pra frente. O Theo nasceu, né, dia 19 de maio, por uma cesárea, né? E a partir do momento em que ele nasceu com uma sepse, né? Com a infecção generalizada e com outra infecção. O que aconteceu? Eu acabei pegando uma infecção. Desde quando a minha bolsa rompeu, eu peguei uma infecção, né? Uma semana depois, lá no hospital, eu peguei uma infecção. E essa infecção ficou até o final da minha gestação. Eu não consegui curar ela, por mais que eu fizesse todos os tratamentos. Eu usei tudo que é possível pra usar. E a única coisa que era certeza que ela ia acabar, eu não podia usar, que era o remédio. E o remédio eu não podia usar por conta da gravidez. Então, não tinha mais o que fazer. Os médicos já falaram que eles tinham tentado usar de tudo comigo e não tinha mais o que fazer pra essa infecção ir embora. Então, quando o Theo nasceu, além dele pegar essa infecção minha, tá? Eu estava com uma candidíase, nunca tinha tido na vida, né? Uma coisa que é super normal entre as mulheres, mas eu nunca fui de pegar. Mas a médica me explicou que como o líquido, né, tá vazando e tudo mais, a sua flora vaginal fica mais propensa a pegar qualquer tipo de infecção, porque não tem meio que uma proteção, né? Altera o pH lá de dentro tudo, né? E não ia por nada, não ia embora. Então o Theo pegou essa infecção e estava também com a infecção generalizada, que é a sepse. Então ele nasceu, acho que ele tomou 10 ml de leite quando nasceu, e acho que depois de 15 minutos ele apresentou um desconforto, né, respiratório, e teve que entubar o Theo. Assim que entubou, eu estava em um hospital. Nesse hospital não tinha vaga de UTI pra ele, então a gente teve que correr pra arrumar uma SAMU que transportasse ele pra outro hospital, né? Porque tinham 2 vagas, iam mandar ou ele pra bem longe, né, pra Sobradinho. Pra quem conhece aqui em Brasília, eu estava em Taguatinga e ele ia pra Sobradinho. Sobradinho é muito longe, mas conseguiram arrumar uma pra ele aqui na Ceilândia. Só precisava mesmo do transporte, né, pra transportar ele até lá. Então a gente que teve que ir atrás, porque só tinha, pelo que eles explicaram pra gente, SAMU, que tem a UTI, só tem uma no DF. Então a gente tinha que achar essa uma pra poder transportar ele pra Ceilândia. E eu não sabia de nada, tá, gente? Nesse momento eu ainda tava sendo operado, ainda estavam tentando me fechar por conta das complicações que tiveram no meu parto. Então conseguiram transferir ele meia-noite. Que conseguiram pegar ele e levar lá. SAMU conseguiu ir lá pegar e levar para o outro hospital, onde tinha vaga de UTI. E até umas 9 horas eu não sabia de nada, porque a médica entrou, a pediátrica falou que meu filho foi entubado e tudo mais, só que eu tava grog, gente, eu tava cheia de sedativo e cheia de droga, não sei de nada, não lembrava, né? Meu acompanhante falou que eu entendia o que ela tava falando, sabe? Chorava muito, mas eu não lembrava de absolutamente nada. Quando eu acordei chorando bastante, não lembrava de nada, não sabia onde estava meu acompanhante, porque ele saiu pra resolver isso, né, do transporte. Não sabia onde estava meu bebê. As moças perguntavam, cadê seu bebê? As enfermeiras, eu falava, aí que eu chorava mais, porque eu não sabia. Enfim, antes de ser transportado, a médica que entubou meu filho veio, conversou comigo,
Eu perguntei se era grave, ela falou que era, né? Que qualquer infecção, só por ele ser prematuro já era grave, ainda mais uma infecção, né? Infecção em qualquer bebê é grave. Ela falou que em adulto já é grave, né? Imagina em um bebê, né? Ainda mais prematuro. Só que, graças a Deus, assim, o Theo, ele nasceu grande, né? Nasceu com 50 centímetros e nasceu gordinho. O Theo nasceu com 2,740, se eu não me engano. Então, ele nasceu um prematuro, mas ele não foi um prematuro que nasceu com baixo peso e pequeno. Ele foi um prematuro até grande. E eu fiquei muito agoniada pra ir embora, eu tive que ficar lá me cuidando, né? Tomando ferro na veia e tudo mais, porque eu estava muito fraca. Mas eu não pensava em mim, eu só chorava, eu só queria ir embora, eu pedia muito pra ir embora. Até porque eu já tava há mais de 2 meses e 8 dias naquele hospital, eu não aguentava mais. E quando meu filho nasceu, eu nem vi ele, né? Então eu tava agoniada pra ir embora. Eu só queria ver o Theo, só isso que eu queria. Eu não lembrava muito bem dele, então eu queria ver meu filho. Entendeu? Porque eu vi ele ali super rápido, mas como eu falei pra vocês, eu fiquei tão grog, né, por conta de tanta anestesia e adrenalina que tava em mim, que eu esqueci tudo. Eu não lembro de quase nada, sabe? Que eu passei nesse dia. Então eu só queria ver ele, né? Se ele tivesse ficado lá comigo, óbvio que eu não ia estar nessa agonia toda pra ir embora. Mas como ele não estava, eu fiquei muito agoniada, eu só queria ir embora dali. Eu só chorava querendo ir embora. Eu não aguentava mais ficar ali, sabe? Enfim, tive o Theo na sexta. No domingo, né, eu fui embora pra casa, ali por volta de uns meio-dia. Fui embora pra casa, só almocei. E eu só queria ver o Theo. A minha sogra, ela me pegou e me levou lá no hospital. Gente, que caminhada longa. Da caminhada da entrada do hospital até a UTI. Acho que eu demorei umas meia hora, 40 minutos pra chegar lá. Gente, eu chorava tanto de tanta dor, muita dor. E lá na UTI não tinha cadeira, ou seja, eu ficava a tarde toda em pé, né? De vez em quando eu saía da UTI, ia por um cantinho lá fora que tinha umas cadeirinhas e sentava lá. Mas eu ficava o dia todo em pé, cheia de pontos. Tanto que meus pontos, gente, vocês veem como é que ficou. Eu vou ver se eu coloco uma foto aqui, gente, tudo roxo, tudo amarelo, uma dor, inchava. Mas eu não tinha que fazer. Eu tinha que ir todo dia. Eu não aceitava que eu não fosse um dia. Eu tinha que ir. Por mais que eu fosse caindo, me rastejando, eu tinha que ir, sabe? E a primeira vez que eu vi o Theo foi algo surreal. Eu chorei muito, gente. Eu demorei muito para vir trazer isso aqui pra vocês, porque era algo que me doía. É algo que me dói ainda. Então eu chorei muito, porque eu não imaginava que ele tava assim. Eu imaginava assim que ele estaria no incubador e tudo mais. Só que quando eu cheguei lá e vi ele no bercinho, eu me acalmei mais. Falei, ah, nossa, ele tá no bercinho e tudo mais. Aqueles berços, né, gente? Com um negócio mais quente, assim. Não sei se é pra bebê maior, não entendo muito bem disso. Mas ele tava como se fosse em um bercinho, assim, aquecido. Só que ele tava cheio de tubo, cheio de coisa, cheio de acesso, um negócio no pé, a sonda, né? E eu não entendia muito bem o que estava acontecendo com ele. Eu não entendia muito bem. Eu tentava associar por que ele tava com aquilo tudo, né? E eu não entendia nada. Tanto que eu fui fazer um carinho nele. Aí a enfermeira já veio, não pode acariciar desse jeito. Ele é prematuro, a pele dele é sensível, não se formou ainda. Você pega forte, mas você não pode arrastar, porque senão você machuca. Então eu já fiquei tipo, meu Deus do céu, é uma criança que não pode nem tocar. Então assim, eu fiquei meio perdida, confesso pra vocês, eu fiquei meio sem saber o que fazer. E nesse momento, gente, eu só me apeguei a Deus. Eu não posso falar muito assim pra vocês que eu fui forte. Eu tentei ser a todo momento forte, mas eu chorava todo santo dia. Me doía ver meu filho ali. A parte que mais me doía, gente, mais me doía, mais de todas, sabe? Foi muito difícil você sair. A parte que eu me recuperei da cirurgia, sabe? Numa salinha lá, todas as mães com os bebês. E eu sem, doeu. Mas a parte que eu acho que mais me doía era quando dava a hora de ir embora e eu tinha que deixar ele lá. Nossa, mas meu coração, gente, assim, dilacerava meu coração. Nossa, mas meu coração doía. Porque eu sentia que eu tava
tava acabando meu mundo ali. Eu deixando ele, sabe? Eu imaginava ele de madrugada, sozinho, sem ninguém, num frio, sabe? Lá na UTI é bem frio. Então, essa parte pra mim foi a que mais me pegou, era a que eu mais chorava. De madrugada era quando eu mais chorava. De manhã também, eu sempre chorava 24 horas por dia, mas de madrugada era a hora que eu mais pegava, assim, pra chorar. Chorar mesmo, né? Eu chorava muito, 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 imaginando ele ali, sozinho, sabe? Porque eu nunca passei por isso. Eu falei, gente, ele precisa da mãe dele. E eu tô deixando ele lá sozinho. Então, às vezes, eu acho que eu me culpava muito por ter deixado ele ali. Você que tá passando por isso, que precisa de um apoio, você tem que entender. Você tem que se apegar em Deus. Não tem algo pra você se apegar. Você tem que se apegar e confiar nele. Que foi o que eu fiz. Eu me apeguei muito a Deus e confiei nele. Sabe, eu sempre falei, Senhor, o Senhor não vai deixar de ser Deus, independente do que aconteça. Mas, por favor, não deixa eu quebrar minha promessa. Deixa eu trazer meu filho pra casa. Por favor, Pai, ilumina ele, abençoa ele. Ele já é um vitorioso só de ter chegado até aqui. Mas, pelo amor de Deus, Pai, não permita que isso aconteça. Entendeu? Eu falava com Deus 24 horas do meu dia. E eu sempre ia... Era uma parte difícil também, porque você tem que ir pra UTI sem esperar nada. Porque de noite e de madrugada pode ter acontecido 1 milhão de coisas. Você fica com isso na cabeça na sua casa. Então eu chegava de manhã lá sem saber o que esperar, porque um dia tá bom, um dia tá ruim, um dia continua grave, um dia teve uma piora, um dia teve uma melhora. Então, assim, eu tinha que ir sem o que esperar, porque o Theo não tinha muita atualização, ele era sempre um bebê grave. Não tinha muito o que atualizar, sabe? Só de gasometrias foram feitas 6 nele. E eu nem sabia. Pra mim só tinha sido feito uma. Gasometria eu não sei muito explicar pra vocês pro que significa, pro que ele é feito, né? Não sei muito explicar muito bem. Mas é uma agulha, acho que bem grande assim, que eles enfiam no pulmão. Não sei se é pra retirar líquido, um pouco do ar, eu não entendo muito bem disso. Mas pelo que o médico me entendeu, foi isso que foi feito nele. Mas pra mim, só tinha sido feito uma. E não, gente, foram feitas 6 nele, né? Com essa primeira, eu já tava com meu coração dilacerado, chorava horrores. Imagina com 6. Gente, foi assim, algo muito, muito louco, sabe? E o que eu sempre falava, podia ir qualquer pessoa na UTI. O Theo, ele não tinha reação. Mas quando eu e o pai dele ia, ele abriu o olho, sabe? Eu não sei, quando o Theo abriu o olho e olhava assim pra mim, eu senti uma confiança muito grande, sabe? Eu senti uma calmaria muito grande, sentia que ia dar tudo certo, mas eu senti uma tristeza muito grande de ver ele ali, de ver ele naquele estado. E a primeira vez que eu lembro que eu peguei o Theo, eu acho que foi uns 6 dias depois, gente, que ele nasceu. Não vou lembrar assim muito bem, mas eu acho que foi uns 6, 7 dias depois. E foi algo surreal, sabe? Eu já tinha vontade de fugir com ele dali, mas quando ela me deu, sabe? Ele cheio de tubo, cheio de coisas, né? Tava sedado ainda, tava entubado. Mas eu só sentia vontade de pegar meu filho e fugir dali. Fugir dali, meus peitos, gente, super cheio, sabe? E eu tendo que tirar em casa, me doía mais ainda. De saber que ele tava lá. Opa, meu Deus! Nos primeiros dias eles não estavam comendo, né? Não comia nada, porque a barriga dele teve um inchaço. Então, estavam estudando pra saber por que a barriga dele estava inchada, né? Então ele só tomava, acho que era suplementos, alguma coisa do tipo, mas não comia nada. E ele também não estava fazendo cocô, o que estava mais, assim, preocupante para eles também. E o Theo, ele não conseguia de jeito nenhum respirar, né? Sem nada. Então estavam estudando, fizeram eletro, cardio, várias coisas, para saber por que ele não estava conseguindo respirar sozinho, né? E graças a Deus, gente, parece que quando eu consegui, sabe, tirar meu leite, eu ia lá todos os horários, né, do dia pra tirar. E comecei a dar o meu leite pra ele. O Theo começou a ter uma melhora, assim, surreal, cara. Conseguiram, acho que tentaram por 2 vezes desentubar ele. Na segunda vez conseguiram, graças a Deus. Depois de 9 dias, ele foi desentubado, né? 9 dias de UTI. Graças a Deus, gente. E assim que ele foi desentubado, gente, no outro dia ele já veio pro peito. Quando ele veio pro peito, gente, foi assim.
em 12 dias ele já tinha saído da UTI. Já falaram pra mim, ó, você vai ter que ficar no hospital, porque agora eu preciso de você, mamar livre demanda, a hora que te ligarem você tem que estar aqui pra você dar de mamar pra ele, porque agora ele tá mamando. Eu acho que ele continuou mais lá por conta da infecção, né? Porque ele tinha que tomar os antibióticos todos certinho e a infecção não tinha ido embora também. Então ele ficou mais lá por conta disso, né? Porque quando ele pegou no peito foi só felicidade, gente. Ele pegou no peito, se recuperou muito, assim. Só que na UTI não tem muita conversa, sabe? Eles não te explicam muito bem. Então eu lembro que eu fiz amizade lá com as meninas, né? A gente ficou no quarto que se chama Mãe Nutriz. O que é Mãe Nutriz? Quando seu bebê ele passa de 18 ml mamando na sondinha, você tem que ficar lá, né? Porque os bebês, eles realmente têm uma piora muito grande. Mas quando eles melhoram muito rápido. Isso que estavam tentando me explicar, gente, porque no início eu tava me forçando aí. E a médica falou que não ia me aceitar lá na UTI por 2 dias. Porque eu não estava conseguindo nem andar. Por conta, né, da cesárea e tudo mais. E mesmo assim eu me forçava aí. Então, na verdade, ela queria que eu ficasse pelo menos uns 5 dias sem ir. Eu falei que eu não ia aceitar. Eu falei que 2 dias eu poderia até pensar em não ir, mas agora 5 era demais pra mim. Então, nesses 2 dias eu não fui. Em um dia a minha sogra foi e no outro o Ian Lucas foi, né? Ver ele. Então, assim, nesse tempo que eu fiquei fora, quando eu voltei, consegui desentubar ele. Aí eu fiquei na Mãe Nutriz, né? Mãe Canguru é pra quando você vai ficar com o seu bebê. Seu bebê sai da UCIM ou sai da UTI e vai ficar com você. E depois disso só tem a maternidade, né? Muita gente da Mãe Canguru já ganha alta e vai pra casa. O que foi o meu caso, né? A gente já foi da UCIM, a gente já foi pra maternidade, ganhou alta. Mas enquanto eu tava lá na Mãe Nutriz, já começou a rolar, né, a fofoca entre a gente. Gente, parece que na UCIM já tem 2 vagas. Quem será que vai pra UCIM? Aí já tinha ido mais 2 mães lá pra baixo. Só que não tinha cama pra essas mães. Eu falei, gente, como é que tá vindo 2 mães aqui pros quartos se não tem camas pra elas? Cama pra elas, né? Aí a menina do lado, gente, mas parece que vai um da UTI lá pra UCIM e o outro vai ganhar alta. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, quem será que é? Porque o Theo já tinha sido desentubado, já tava no peito, só que eu não sei, né? Eles não te explicam muito bem. Aí tá, no outro dia eu levantei, meia-noite, depois eu levantei 6 horas da manhã. Aí quando eu levantei 6 horas da manhã pra ir dar uma mamada pra ele, né? Que eu ia de 3 em 3 horas. Eu fui, dei. Quando eu voltei depois 9, o meu bebê não tava lá, gente. Nessa hora, meu mundo desabou. Meu Deus, gente, quase que eu desmaio. Eu olhei pra enfermeira, né, que cuidava dele. Eu, pelo amor de Deus, não brinca comigo, pelo amor de Deus, cadê meu bebê? Aí outra enfermeira falou, você que é a mãe da neném que tava aqui? Falei, sou eu. Ela, ixi, menina, esse daí já tá lá na UCIM esperando vaga pra ir pra maternidade. Gente, eles nem avisam. Eles tiram meu bebê de lá, nem avisam. Nossa, gente, mas meu mundo. Minha pressão chega, baixou, que eu passei mal. Nessa hora, instalou uma felicidade tão grande em mim. Liguei pra todo mundo, pelo amor de Deus, que a gente já... Ainda fui precipitada, que eu liguei pra todo mundo falando que a gente tava na UTI e tudo mais. Meia hora depois a gente ganhou alta, né? Fui alta pra ir pra maternidade. E nesse dia foi uma felicidade imensa. As enfermeiras já falou, não, pode pegar uma roupinha pra ele vestir. Agora ele já pode vestir, que ele vai ganhar alta, vai sair. E foi a primeira vez que eu vi ele vestido, depois de 12 dias. Eu vi ele vestidinho, nas roupinhas. O Té já tava ganhando 100 gramas por dia, né? E ele já tava tomando 60 ml, né? De sonda. E mesmo assim, né? Tinha que alimentar ele mais. Então a médica falou que não tinha mais o porquê dele estar ali, né? Graças a Deus, que ele já tava bem, que a infecção já tinha ido embora. E ele só precisava da mãe dele nesse momento, graças a Deus. Desse dia que ele saiu da UCIM, no mesmo dia a gente já foi pra maternidade e no outro a gente ganhou alta, né? Foram feitos só mais um exame nele, porque a médica achou ele meio branquinho, mas é porque ele é branquinho mesmo, gente, não tem nada não. Ela tava desconfiando de anemia, mas ele não tava, só porque ele é branquinho mesmo. E no outro dia a gente já ganhou alta, graças a Deus, a gente saiu, né?
Graças a Deus hoje ele tá bem gordinho, gente, mas ele era bem magrelinho, bem magrelo, sabe? Bem grande, mas bem magrelo. No outro dia a gente já ganhou alta. Esse dia de UTI foi muito difícil pra mim, gente, muito difícil. O Theo, ele inchou muito, sabe, na UTI, a barriga dele também tava bem inchada. Foi algo muito difícil pra mim ver ele entubado. Eu vi desentubando ele também, tá, gente? Eu escolhi ficar. Quando conseguiram desentubar ele, era algo muito difícil. Até hoje eu escuto meio que os barulhos, eu fico nervosa. E algo que eu tenho a dizer pra vocês que tá passando por isso, gente, é que vocês têm que ser forte. Pode chorar, chora, não tem problema nisso. Eu chorava horrores, mas confie sempre que vai dar certo. Ore pra Deus sempre, se apegue em Deus. Porque é só Ele que vai entender o que você tá passando, gente. Você pode falar com quem é mãe, com quem é pai, periquito, papagaio. Só Deus sabe o que você tá passando, o que você tá sentindo e aonde você tá sentindo, entendeu? Se apegue a Ele. Eu lembro que quando o nosso telefone tocava, a gente já se olhava assim e era um número desconhecido, que a gente já sentia medo, sabe? E nesses 2 dias que eu fiquei sem ir ver ele, foi bem no tempo que teve aqui o Pentecoste. E mesmo, gente, com 4 dias de operado, eu tava lá no Pentecoste, fui todos os 3 dias. Entendeu? Eu pedi a Deus pra abençoar, pra dar o sopro da vida no meu filho, pra conseguirem desentubar ele. E graças a Deus, gente, deu tudo certo. Mãe, hoje eu só tenho que reclamar. O Tetel é uma bênção de Deus na minha vida, né? Não só ele, como o Lourenço também é uma bênção de Deus na minha vida. Ele é um gostoso, um lindo da mãe. Graças a Deus hoje, gente, deu tudo certo. Mas foi algo que ainda mexe muito com a minha cabeça. Eu tenho muito medo. Tem vezes que eu escuto, sabe, barulho ainda de UTI. Tem vezes que eu tenho muito medo de perder meus filhos, sabe? Tem vezes que meu filho demora a chegar, né, da van. Eu já fico com medo, eu já penso que aconteceu alguma coisa, né? Porque eu desenvolvi a crise, além da ansiedade que eu já tinha, eu desenvolvi a crise do pânico, né? Por tanto tempo internada lá. Então tudo me atormenta, tudo me dá medo, sabe? Às vezes eu acho que eu penso que eu ainda tô lá no hospital e não em casa. Então, por isso que eu não estava preparada, assim, pra trazer isso tudo pra cá, sabe? O Theo, ele é a certeza de que eu sei que Deus tá sempre comigo, tá sempre na minha vida. E você tem que confiar, gente, né? O Theo já foi uma gravidez muito difícil. Eu não podia engravidar, era super difícil por conta da endometriose dos cistos. E ele veio, bolsa rompeu com 24 semanas, a gente conseguiu segurar. Passamos por tudo isso, mas graças a Deus a gente venceu. A gente é forte, ele é um menino lindo, maravilhoso, abençoado. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me siga lá no Instagram, tá bom? Keila_Sena. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, gente. E fica aqui com a gente, cara. Por favor, veja nossos conteúdos. Espero que vocês fiquem acompanhando a gente. Beijo. Tchau!